Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de espontaneidade cinética e hoje começamos com o assunto cinética química. Vamos falar uma parte introdutória e na próxima aula ainda continuamos com cinética química parte 2. As referências são as mesmas que a gente vem utilizando, principalmente o Peter Atkins e o Coates. Eu trouxe aqui 4 situações distintas em que estão acontecendo reações químicas. E aí, o que é que vocês conseguem ver nessas 4 figuras? Não é? A primeira delas, nós temos aqui fogos de artifício, a segunda, decomposição de frutas, a terceira, aqui uma explosão, e a quarta, aqui, uma oxidação de um metal. Todas essas reações, com exceção dessa terceira, que essa é uma reação nuclear, mas aqui todas as outras três dizem respeito a reações químicas. E qual a diferença principal entre essas reações? A diferença principal é a velocidade das reações. Então, uma explosão de fogos de artifício é uma reação muito rápida. Já a decomposição de uma fruta e a oxidação de um carro são mais lentas. A oxidação do carro, de metal, na verdade, né, ainda mais lenta que a decomposição de uma fruta. Então, e quais fatores influenciam, então, na velocidade das reações? Esses fatores são concentração e tempo, e são esses dois fatores que nós vamos estudar ao longo desse nosso curso agora de cinética. Até esse momento do curso, nós estamos preocupados em estudar as reações químicas do ponto de vista termodinâmico. Ou seja, nós nos preocupávamos apenas na direção da reação e a extensão, ou seja, qual o rendimento, quanto seria produzido de produtos. Né? A gente se preocupou em perturbar o equilíbrio, por exemplo, para conseguir mais produtos. E verificou quais fatores poderiam perturbar esse equilíbrio. Agora, estudando cinética química, nessa parte do curso, não só importa o quanto a gente vai ter de rendimento, mas também que tempo vai levar para a gente conseguir esse rendimento. Então, essa interrogação aqui diz respeito a quanto tempo eu terei do estado inicial até o estado final. Então, existem reações mais lentas, existem reações mais rápidas e também existem fatores que me ajudam a aumentar a velocidade da reação. E é isso que a gente vai ver nessa parte do curso agora, estudando cinética química. A gente tem um conjunto de 4 fatores que interferem na velocidade da reação e que vão ser abordados aqui no curso, ou melhor, que são, né, o estado físico do reagente, as concentrações dos reagentes, a temperatura na qual a reação ocorre e a presença de um catalisador. Então, a gente vai vamos falar sobre isso e fazer cálculo, principalmente aqui com as concentrações dos reagentes, né? E veremos também, abordaremos os outros 3 fatores. Começando com uma definição, então, que é o estudo cinético. O que é esse estudo cinético, né? O estudo da velocidade ou taxa de consumo na qual uma reação química ocorre. Ou seja, a gente vai acompanhar como é que diminui a concentração de um reagente em função do tempo, ou como é que a concentração de um produto aumenta com o tempo. E para que serve isso? Imaginem vocês, né, numa indústria química. Ele pode estimar quanto tempo vai levar a reação. E isso é a velha história, tempo é dinheiro. Além disso, para termos acadêmicos, que a gente não vai ver aqui, talvez num outro momento, mas para termos acadêmicos, uma das coisas importantes é determinar mecanismos de reações, ou seja, exatamente como como uma reação ocorre, qual é a primeira ligação que se quebra,
em que fase ela se quebra, se ela se quebra na fase lenta ou na fase rápida, que a gente vai ver o que é isso também, mas isso determina mecanismos de reações e nos dá valores importantes para que seja usado de novo, por exemplo, numa indústria química. Vejamos então um exemplo de reação. Essa aqui que é bromo, reagindo com ácido fórmico, dando íon brometo, gerando íons H+, ou hidroxônio, né? E o gás carbônico. Essa reação ela começa bastante avermelhada, marrom, na verdade, que é devido ao BR2, o bromo molecular. E com o tempo, conforme o reagente vai sendo consumido, ele vai mudando de cor, porque o bromo é que é colorido, né? Como ele vai desaparecendo da solução, então ele vai ficando incolor. Essa é uma das formas de se fazer um acompanhamento cinético, que é por cor. Existem aparelhos como o colorímetro, que é capaz de medir a intensidade dessas cores, ou até um espectrofotômetro de ultravioleta e luz visível. Aqui nesse caso é luz visível, que os nossos olhos são capazes de enxergar. Uma outra forma de acompanhar, por exemplo, como que cai ou como aumenta a concentração de produtos é, por exemplo, como a gente viu nos vídeos de tampão, por exemplo, usando-se um pH-metro. Por quê? Porque no caso dessa reação aqui, olha, vai gerando íons H+. Então, o pH, por exemplo, vai diminuindo. Então, você pode fazer leituras de pH com o tempo, verificar qual é o valor do pH, que a gente converte, lembrem-se, em concentração de H+, fazendo o antilog, e podemos fazer um gráfico de concentração de H+, versus tempo, e verificar que, neste caso, como é produto, essa concentração vai aumentando, e tirar dados daí. Então, vários experimentos cinéticos podem ser feitos assim. Esses, por exemplo, que não apresentam cores, podem ser feitos assim. Desculpa, não este, né? Mas outros que não apresentam cores podem ser feitos acompanhando o pH. Pode ser feito acompanhando condutividade, enfim, vários experimentos existem para que se acompanhe, para que se faça acompanhamento e estudo cinético. Para ilustrar um pouco mais o que eu acabei de falar no outro slide, então, mostrando novamente que o monitoramento de cor ou de absorbância é um dos métodos para se acompanhar uma reação, para se verificar o progresso de uma reação, ou seja, fazer um estudo cinético. Nesse caso, aqui a gente tem um corante e ao se adicionar um alvejante, o corante reage com o alvejante e vai diminuindo a sua coloração. Então, de novo, isso pode ser acompanhado utilizando um colorímetro ou um espectrofotômetro, que vocês vão ver um pouco mais adiante em outras disciplinas, né? E esse espectrofotômetro ele mede a absorbância de soluções. Então, quanto mais colorido, maior a absorbância. E aí, como a absorbância vai caindo, a gente consegue determinar a concentração do reagente que está reagindo. Então, conforme a reação vai acontecendo, vai tendo cada vez menos reagentes, né? Essa é uma maneira de acompanhar. Uma outra forma é acompanhando a variação de massa ou volume. Por exemplo, essa reação carbonato de cálcio em ácido clorídrico, HCl, que dá cloreto de cálcio, água e CO2 gasoso. Então, tem duas formas, por exemplo, para acompanhar nesse caso, onde gera uma reação que gera gases. Por exemplo, olha, ele pode acompanhar aqui, colocando uma coisa, fazendo um aparato bem simples, colocando uma seringa na ponta aqui do becker e verificando quanto de gás vai sendo formado, quanto de CO2 vai sendo formado em função do tempo. Vai anotando esses valores e construindo uma curva cinética, que nesse caso é ascendente, porque está formando o produto, né? Então, essa curva é ascendente. Ou a outra possibilidade, se ele deixa o sistema aberto e conforme a reação vai acontecendo, vai eliminando o CO2. Então, a massa do sistema vai diminuindo. Aí ele vai acompanhando também a variação de massa com o tempo e verificando que aqui vai diminuindo porque está diminuindo a massa
do sistema, já que o CO2 está sendo liberado para a atmosfera. Né? Então, essa é e nesse caso, portanto, a curva é descendente, uma outra forma de acompanhar velocidade de reação, progresso de reação. Outra forma de acompanhar uma reação é fazendo medidas de condutividade ou pH. Aqui nós temos um aparelho chamado pH-metro, né, e a gente vai imergir um eletrodo dentro da solução, depois a gente vai explicar isso melhor, e aqui vai verificando a variação de pH. Como está sendo produzido íons H+, em solução, o pH vai cada vez ficando menor, lembram-se? Porque quanto maior a quantidade de íons H+ presentes, menor o pH, ou seja, a solução está se tornando ácida. E aí a gente consegue fazer esse monitoramento usando um pH-metro e construir uma curva de pH em função do tempo. Né? Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai verificando qual é o pH da solução e consegue fazer um estudo cinético dessa reação, por exemplo, através das medidas de pH. Então, o que é velocidade de reação? Né? Assim como em física, né, a velocidade que é variação do deslocamento sobre a variação do tempo, aqui velocidade de uma reação química é uma definição bem parecida, né? Porque é variação da concentração de reagentes ou produtos em função do tempo, em função da variação de tempo. Né? Então, são essas formulinhas que estão aqui. Nesse caso, a velocidade média de uma reação. Né? Então, está aqui, ó, Vm é igual à variação da concentração de reagentes sobre variação do tempo, ΔT. Ou a variação da concentração de produtos sobre ΔT. Aqui a gente já verifica uma pequena diferença, né? Que aqui aparece o sinal de menos. E aparece o sinal de menos, esse sinal ele é imposto, né, aí, porque essa variação aqui vai ser sempre negativa. Né? Se a gente for verificar a concentração de reagente inicial e a concentração de reagente final, em determinado intervalo de tempo, nós teremos que o delta, né, da concentração de reagente vai ser sempre final menos inicial. E o final é sempre menor que o inicial. Né, a concentração de reagente, porque ele está diminuindo, não é isso? Então, esse ΔR vai ser negativo. Para que a gente não tenha um valor de velocidade média negativo, que isso, em termos físicos, não teria muito sentido, então a gente coloca o sinal de menos na frente. Apenas para tornar o valor em módulo, para o valor ficar positivo. E aqui no produto isso não precisa, porque a quantidade de produtos final, né, a concentração final de produtos, é sempre maior que a concentração inicial. Então, nesse caso, essa subtração vai dar sempre positiva. Um exemplo disso que eu acabei de falar é essa reação aqui de clorometano reagindo com água, clorobutano reagindo com água, dando butanol e HCl aquoso. Nós temos a tabela em que temos a variação do tempo e o acompanhamento da concentração de clorobutano com esse tempo, em função desse tempo. Então, por exemplo, no tempo zero, ele começa com a concentração inicial de clorobutano de 0,1 mol por litro. E aí vai acompanhando, por exemplo, aqui a cada 50 segundos, depois ele aumenta para 100 segundos o acompanhamento. A gente pode verificar que, como se trata de reagente, a concentração de clorobutano vai diminuindo com o tempo. Mas então, e se eu quiser calcular a velocidade média dessa reação no começo da reação, por exemplo? Tem aqui, ó. Como que eu vou fazer? Usando aquela fórmula. Então, velocidade média vai ser a variação da concentração de reagente sobre o tempo, sobre a variação de tempo. Percebam de novo que então aqui aparece o sinal de menos, propositalmente, porque essa variação já se sabe que ela vai ser negativa, como é o que aconteceu. Olha, no tempo zero, por exemplo, então ele pegou um intervalo de 50 segundos, o primeiro, o começo aqui, ó. Então, no tempo zero, ou melhor, no tempo de 50 segundos, a gente tem 0,0905 mol por litro, e no tempo zero é 0,1 mol por litro. Então, isso, 0,09 menos 0,1,
vai dar um valor negativo. Como já tem o sinal de menos aqui na frente, isso fica positivo. E aqui o tempo, né? 50 menos 0. Então, a gente tem que a velocidade média, ou seja, aqui no comecinho da reação, a velocidade média é de 1,9 vezes 10 a menos 4 mol por litro por segundo. É uma variação, né? O quanto cai por segundo. Aquele foi, então, o primeiro ponto que a gente calculou, que está aqui, né? Esse 1,9 vezes 10 a menos 4, que é fazendo essa diferença aqui desses dois primeiros pontos. Agora, se a gente continua fazendo isso, a gente vai ter várias velocidades médias durante a reação. E como a gente pode perceber, esse valor de velocidade média, que está aqui, ó, ele vai diminuindo, olha só. 1,9, depois virou para 1,7, 1,6, 1,4, até chegar em 0,56 vezes 10 a menos 4. Então, a velocidade média de uma reação, ela vai diminuindo conforme a reação vai acontecendo, né, à medida que a reação progride. E por que isso acontece? Porque a quantidade de reagentes vai diminuindo. Se ela vai diminuindo, então a velocidade média também tende a diminuir, ou seja, tem menos choques efetivos, né? Então, conforme a reação progride, a velocidade média dessa reação em cada momento ali diminui. Nesse slide temos, então, um gráfico típico da variação da concentração de um reagente, por exemplo, em função do tempo. Obviamente, aqui o tempo está aqui em segundos, mas isso varia de reação para reação. Você pode usar minutos, horas, dias, isso não importa a unidade, né? Porque depende também da velocidade da reação. Se for uma reação rápida, como essa aqui você acompanha a concentração ali, digamos, por segundo. Agora, se ela já for mais lenta, você vai fazer a leitura a cada 20 minutos, a cada 1 hora, enfim, varia de reação para reação. Mas esse é o gráfico aqui, então, que nos mostra como que o clorobutano decai, a concentração de clorobutano decai com o tempo. Um gráfico típico de acompanhamento cinético. Uma coisa que é muito importante dizer, vamos olhar aqui de novo para essa reação. Nós temos que, entre reagentes e produtos, nós temos uma relação 1 para 1. E a velocidade média das reações, ela tem sempre de ser igual no determinado momento, né? Quando a gente está calculando a velocidade média, eu não posso falar em relação a reagentes e produtos e deixar que elas sejam diferentes. Elas têm de ser iguais. Então, é isso que está sendo mostrado aqui, ó. A velocidade média, tanto com relação à taxa de reagente em função do tempo, tanto em relação à taxa de produto em função do tempo, a velocidade média é igual. Isso porque a reação é 1 para 1. Mas o que acontece, então, se essa relação não for 1 para 1? Como é esse caso aqui. Essa reação, por exemplo, de H2 mais I2 dando 2HI. Se eu for olhar, por exemplo, a variação da concentração de H2 em função do tempo, então eu vou escrever assim. ΔH2 sobre ΔT e o sinal de menos aqui, como a gente já viu que para reagente. Ela tende a ser igual à variação da concentração de HI com o tempo. Só que HI é 2 vezes mais rápido, ou melhor, se for por causa desse 2 aqui, né, que é a parte estequiométrica, ele é formado 2 vezes em função do H2, ou seja, a concentração de HI naquele tempo é o dobro da concentração de H2. Para que a gente tenha, portanto, uma velocidade média igual, o que a gente precisa fazer? Dividir pelo coeficiente estequiométrico. Está aqui, ó. Então, a velocidade média, ela leva em conta o coeficiente estequiométrico para que ela possa se uniformizar, para que ela possa ser igual, tanto medida por reagentes quanto medida por produtos. Então, para generalizar o que eu falei, para uma reação qualquer, por exemplo, A mais B dando C mais D, e aqui os respectivos coeficientes estequiométricos, a velocidade média em função de reagentes e produtos vai ser sempre a variação da concentração dividido pelo tempo e pelo coeficiente estequiométrico, caso ele seja diferente de 1.
Então, está aqui, em todos os casos, a velocidade média para todas as espécies é igual, numa determinada reação, quando a gente leva em conta, quando a gente divide pelos coeficientes estequiométricos. Essa aqui é a fórmula genérica da velocidade média. De novo, repetindo, o sinal menos é quando nós estamos fazendo a leitura em função fazendo o cálculo em função dos reagentes. Se existe velocidade média, né, que é a velocidade média da reação, que a gente pega um intervalo de tempo grande e faz, também existe a velocidade instantânea, como vocês também já viram em física. E a velocidade instantânea é aquela que é determinada pela derivada, não é? Que é a velocidade no tempo t. E é o coeficiente angular da reta tangente à curva em qualquer ponto. É chamado de velocidade instantânea. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, olha, tá vendo a reta que passa aqui, tangente a essa curva? Essa reta, o coeficiente angular dessa reta é a velocidade instantânea neste momento. Depois aqui no tempo zero, por exemplo, aqui nós temos no tempo 600 e o coeficiente angular já mudou, porque a velocidade instantânea também mudou. Então aqui o coeficiente angular é menor, significa que a velocidade instantânea aqui é menor do que no começo da reação, assim como vale para a velocidade média. Velocidade instantânea, ela é mostrada só pela letra V, não tem mais o eminho, né, que é aquele M de velocidade média, mas também o D significa que é da derivada e também leva em conta o coeficiente estequiométrico, ou seja, a velocidade instantânea tem de ser igual para todas as espécies naquele instante. Nós vimos então a definição de velocidade média e velocidade instantânea. E a partir de agora nós vamos falar então de leis de velocidade. Lei de velocidade é aquela equação de velocidade que rege uma reação química. Então toda reação química tem a sua lei de velocidade e ela normalmente é determinada experimentalmente. Você tem de ter dados experimentais para determinar essa lei. A lei de velocidade, ela relaciona a velocidade com as concentrações iniciais dos reagentes. Então, a velocidade de uma reação, ela é proporcional à concentração inicial do seu reagente elevado a um expoente x. Esse expoente x é que a gente vai ver daqui a pouquinho do que se trata. Então, de novo, cada reação possui uma equação própria que relaciona a velocidade em função da concentração inicial de seus reagentes. Isso é chamado de lei de velocidade. Vejam só as leis de velocidade para estas reações. Então, por exemplo, A dando B. Como eu disse para vocês, a velocidade é proporcional à concentração inicial de A elevado a um expoente x. Na verdade, a lei de velocidade que nós podemos escrever para esta reação é V, que é a velocidade, é igual a K, que é uma constante, e é escrito com K minúsculo, vezes a concentração inicial elevado a x. Para uma reação onde nós temos dois reagentes, então A e B, dando C, de novo, a velocidade é proporcional, a velocidade dessa reação é proporcional às concentrações de A e B, agora elevado aos expoentes x e y. Então, nós podemos escrever a lei de velocidade para essa reação como sendo V é igual a K, de novo, minúsculo, vezes a concentração de A elevado a x, vezes a concentração de B elevado a y. Já digo aqui para vocês que K é a constante de velocidade, é chamada agora de constante de velocidade. Prosseguindo então aqui, para essa lei de velocidade, né? V é igual a K vezes A elevado a x vezes B elevado a y. Então, K é única para cada reação e K varia com a temperatura. Vou dar só uma paradinha aqui para relembrar vocês de uma coisa, para falar de que K varia com a temperatura, que é o seguinte, nos processos reversíveis, né, que a gente estudou nas equações reversíveis, onde se tinha equilíbrio, eu disse para vocês que existia uma velocidade que eu vou chamar de V1 de A para B e uma velocidade de V2 de B para A, não é isso? E que a constante de equilíbrio, K maiúsculo, era V1 dividido por V2. Na verdade, a constante de equilíbrio é
K1 dividido por K2, ou seja, K de equilíbrio é a constante de velocidade direta dividido pela constante de velocidade inversa. Então, se essas constantes variam com a temperatura, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente por quê, então K de equilíbrio também varia. Por isso que eu disse para vocês lá no começo, a temperatura pode mudar o valor da constante de equilíbrio. E o motivo é que é esse, porque essas constantes de velocidade dependem da temperatura. E aí, continuando, qual que é o significado de x e de y? Ao contrário, né, que eu circulei, de x e y. Então, esses expoentes indicam a ordem da reação com respeito a cada reagente. Então, por exemplo, se eu tiver um x igual a 2, eu vou dizer, olha, a ordem dessa reação é 2 em relação ao reagente A. Se eu tiver um valor de y igual a 1, então a ordem de reação em relação ao reagente B é igual a 1. E somando os dois, eu tenho 2 mais 1, eu tenho ordem 3. Então, eu vou dizer que a ordem total da reação é 3. O que significa isso? Isso se chama molecularidade, quer dizer, o quanto o X e no caso o reagente A, ele interfere, o quanto ele contribui na mudança da velocidade da reação, o quanto ele interfere. Se o Y é 1 e o X é 2, significa que o reagente A tem maior interferência na reação do que o reagente B. Mas a gente vai ver agora com mais detalhes. Nessa tabela, eu coloquei aqui para vocês alguns valores de constante de velocidade e eu quero mostrar para vocês algumas curiosidades, que são o seguinte, por exemplo, aqui nessa reação, H2 mais I2, eu tenho que, então, a lei de velocidade para essa reação é K vezes a concentração de H2 vezes a concentração de I2. Embaixo, idem, né? Vejam que a reação de cima é o inverso da reação de baixo, né? E vice-versa. Mas então, como eu estou olhando para os decaimentos de reagentes, agora essa aqui eu digo que K é a concentração de HI ao quadrado. Até aí, tudo bem, nenhuma surpresa. Mas agora vejam essa reação aqui. Essa reação, por exemplo, é 2N2O5 e a lei de velocidade é K que multiplica N2O2. Aqui está errado, aqui é 5. Aqui tem... também não é para ter uma surpresa tão grande assim, né? Aqui está errado, deixa eu arrumar. Então, aqui é N2O5. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte. Ora, aqui era 2HI, então tá K vezes HI ao quadrado. Por que aqui não está? Porque o coeficiente, o x e o y de uma lei de velocidade, x, y, z, w, não importa, eles não têm nada a ver com coeficiente estequiométrico. Inclusive, eu disse para vocês agora há pouco, lá atrás, que a lei de velocidade ela é determinada experimentalmente, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, não necessariamente os expoentes da lei de velocidade são os coeficientes estequiométricos. Há alguns casos que pode coincidir, como a gente viu aqui, ó, esses dois primeiros coincidem, mas outros não. Esse, por exemplo, já não é mais, ó. Tá vendo? Já não é. Esse aqui já é. Vocês vão encontrar exemplos até de leis de velocidade que são da concentração é elevado a meio. A concentração é elevada a 1/3, o expoente é 1/3, né? E a gente vai entender depois por quê. Então, e aí só para falar um pouquinho dos valores, a gente percebe o seguinte, olha, dá para comparar. Tudo bem que a temperatura é diferente, vamos pegar as mesmas temperaturas então aqui, ó. Esse aqui, a 500 Kelvin. A lei de velocidade, a constante de velocidade para essa reação nessa temperatura é 4,3 vezes 10 a menos 7. Enquanto que para 500 Kelvin, essa outra reação, a reação a reação inversa é de 6,4 vezes 10 a menos 9, ou seja, esta reação é muito mais lenta que essa. Essa aqui é 10 a menos 7 e essa é 10 a menos 9. Pelo menos 10 a menos 7. Então, a diferença é de 100 vezes mais lenta que a primeira. Tá bom? Para frisar, então, o que eu acabei de falar, lei de velocidade é empírica. Então,
não, ela só é possível de ser determinada experimentalmente. Tá bom? Então, se eu quero escrever V é igual a K, que multiplica A elevado a X, já conhecendo esses números X e Y, eu tenho que fazer experimentos. Esses experimentos é que vão me dizer quais são os valores de X e Y. Não se pode determinar uma lei de velocidade por teoria, tá bom? Sempre experimentalmente. Aqui nós temos um exemplo para poder, então, determinarmos a lei de velocidade para uma reação, para aprendermos como se faz isso. Então, a reação é amônio, que é o NH4+, mais nitrito, que é esse NO2-, que vai dar N2 mais água. Muito bem. Para fazer isso, para determinar a lei de velocidade, como eu disse para vocês, precisam ser feitos experimentos. E está aqui a tabela de experimentos que a pessoa fez para determinar a lei. Então, ela fez experimentos, por exemplo, de 1 a 8 experimentos, nos quais ela foi mudando a concentração inicial dos reagentes. Em alguns casos, ela manteve constante, em outros casos, ela mudou e verificou o que aconteceu com o valor da velocidade inicial. Ela mediu o valor da velocidade inicial de cada experimento e anotou aqui. Muito bem, então nós sabemos que a lei de velocidade para essa reação precisa ser escrita assim, que é V igual a K, que é a nossa constante de velocidade, que multiplica a concentração de NH4+ elevado a X, que nós ainda não sabemos qual é, e a concentração de NO2- elevado a Y. Então, o que a gente precisa fazer? A primeira coisa é nós vamos trabalhar com um par de experimentos em que somente um dos reagentes varia a concentração e o outro permaneça constante, que é esse caso aqui. Então, aqui o NH4+ mudou de 0,01 para 0,02, enquanto que a concentração inicial de NO2- permaneceu sendo 0,2. Então, o que a gente faz? A gente escreve a lei de velocidade com os valores obtidos em cada experimento. Então, por exemplo, chamei de V1. O experimento 1, ele é, então, o K, que a gente ainda não sabe o valor, que multiplica 0,01, que é esse valor aqui, vezes elevado a x, vezes 0,2 elevado a x. Então, a gente escreve a lei de velocidade para esse experimento. E a gente faz a mesma coisa para o experimento 2. Escrevemos a lei de velocidade para o experimento 2. Está aqui. Agora, a gente passa a fazer, usar de uns artifícios matemáticos. Então, por exemplo, se eu divido uma equação pela outra, olha só, eu posso dividir uma equação aqui pela outra. E, então, tem V1 dividido por V2. E agora eu posso simplificar certas coisas, como, por exemplo, o K, que eu posso tirar, e o 0,2 elevado a Y, que aparece tanto no numerador quanto no denominador. De forma que só me sobra V1 sobre V2, que é igual a 0,01 elevado a x, dividido por 0,02 elevado a x, que é esse que está aqui. Matematicamente falando, eu posso usar de um outro artifício, ou seja, esses dois, tanto o numerador quanto o denominador, eu posso colocar num único parênteses e elevar os dois a x. Vou botar aqui, ó. Esse caso aqui, tá vendo? Então, agora eu deixei num único parênteses e elevei a x. E substituí os valores de V1 e V2. V1 sobre V2, se eu multiplicar, eu vou ter que, aqui, ó, simplificar esses dois, aqui é 1 sobre 2. O de baixo é exatamente o dobro do de cima. De forma que eu tenho agora meio é igual aqui também, ó. Quando eu corto, quando eu simplifico 0,01 com 0,02, também eu tenho meio. Então, eu fico aí com a equação meio é igual a meio elevado a x. Uma equação exponencial, que as bases são iguais, portanto, x é igual a 1. Opa, até escrevi aqui. X é igual a 1. Já achamos, então, o valor do expoente x. Determinamos x, agora vamos fazer do mesmo jeito para determinar y. O importante, então, é selecionarmos agora um par onde x permaneça constante. Se a gente quer determinar y, a gente tem que escolher x constante. Se a gente quer determinar x, a gente escolhe y constante. Então, um dos pares que a gente pode achar aqui, é aqui de novo a lei de velocidade, né?
um dos pares que a gente pode achar são os experimentos 5 e 6. X permanece constante e Y varia de 0,02 para 0,04. Então, eu faço a mesma coisa aqui. Eu vou escrever os experimentos 5 e 6, vou escrever a equação de velocidade para o experimento 5, que vai ser, então, K, que multiplica 0,2 elevado a x, vezes 0,0202 elevado a y. Escrevo a equação de velocidade para o experimento 6. Então, vai ser K vezes 0,2 elevado a x, vezes 0,02 elevado 0,04 elevado a y. E faço de novo, uso de novo daquele artifício matemático que é dividir uma pela outra, como eu disse para vocês. Então, tá aqui, divido uma pela outra, a mesma coisa que fiz anteriormente, né? Posso, então, já que tem uma equação sendo dividida pela outra, eu posso cortar o que se repete e fico, então, só com só com o y. De novo, substituo os valores e aqui posso também fazer com que os dois termos sejam agora elevados a y. Não preciso levar cada um num colchete. Posso abrir um parênteses e levar os dois ao mesmo expoente. Que está aqui. Já substituí os valores das velocidades. De novo, esse aqui também a gente pode simplificar e dar 1 sobre 2. Aqui, idem, também dá 1 sobre 2. Ficamos de novo assim. E por ser uma equação exponencial de mesma base, o y é também o valor igual a 1. Com os valores que nós achamos, x igual a 1, y igual a 1, a gente substitui na equação, na lei de velocidade, e por ser o valor 1, né, ele não precisa mais aparecer. Se fosse qualquer outro número, nós teríamos que escrever, mas a gente pode escrever, deixar a equação de velocidade como está aqui, ó, sem o índice 1, que já é subentendido que é 1. Então, como que a gente lê isso? A reação é de ordem 1 em relação ao NH4+, é de ordem 1 em relação ao NO2-, e tem ordem total igual a 2. Mas e esse valor do K? Como que a gente consegue calcular? O valor do K ele pode ser calculado substituindo qualquer valor de experimento, né, com o valor da velocidade e o valor da concentração dos reagentes para calculá-lo. Então, a gente consegue fazer dessa forma, ó. Por exemplo, peguei o experimento 1, que a concentração do NH4+ é 0,01 e do NO2- é 0,1. Desculpa, 0,2. A gente já sabe os valores de x e y, que está aqui, né, que eu tirei, que são 1. Então, eu só resubstituo o valor da velocidade. Passo o 0,01 dividindo e o 0,2 também, e tenho o valor do K, que é de 2,7 vezes 10 a menos 4. Por enquanto, fiquem com a informação de que, por ser de segundo grau, a unidade da constante é litro por mol por unidade de tempo. Aqui, no caso, segundo, mas poderia ser litro por mol por hora, litro por mol por minuto. Então, toda constante K de segunda ordem tem essa unidade, tá bom? Eu quis voltar um pouco nesse slide aqui com os cálculos, porque para mostrar para vocês o seguinte, que nem sempre pode ser que uma equação termine assim com uma equação exponencial bonitinha. Por exemplo, vocês podem ter coisas do tipo, chegar aqui e dar assim, ó, 2 elevado a y é igual a 3. E aí, isso aqui não é uma equação exponencial com a mesma base. Então, vocês têm que usar as regras de logaritmo, tem que resolver com logaritmo. De que forma? Por exemplo, aplica log em tudo, então aqui vai ficar log de 2y é igual a log de 3. Na regra de logaritmos, por exemplo, se eu tenho log de a elevado a b, é a mesma coisa que eu escrever, passo esse b multiplicando e fica b que multiplica log de a. Então, aqui, nós vamos ter y vezes log de 2 é igual a log de 3. Portanto, agora você pode passar, o y aqui está multiplicando, ó, você pode passar o log dividindo. Então, y é igual a log de 3 dividido por log de 2.
tá bom? É assim que se resolve quando as bases não são iguais. Eu trouxe aqui outros exemplos de lei de velocidade para outras reações. Então, olha só, 2NO mais O2, a gente tem que a lei de velocidade é K que multiplica a concentração de NO ao quadrado, ou seja, O2 não aparece na lei de velocidade. Isso porque o Y, por exemplo, deve ter dado zero, e aí quando a gente vai escrever a lei de velocidade ele não aparece. Isso significa que O2 não interfere, a concentração de O2 não interfere na velocidade da reação. O de baixo é S2O8, 2 menos, mais 3 e menos. Para a lei de velocidade fica S2O8, 2 menos, vezes concentração de I menos. O 3 não está aqui. Como eu disse, o coeficiente estequiométrico não é o coeficiente da lei de velocidade. E, por último, isso mais surpreendente, 2 amônia, a lei de velocidade é V igual a K, ou seja, a velocidade não depende da concentração inicial da amônia. E aí, concluindo, como eu já falei e repetindo, né, não existe necessariamente qualquer relação entre os coeficientes estequiométricos da equação química e a ordem de reação. Quando aparecer que for o mesmo, é porque pode ser coincidência, mas não necessariamente serão os mesmos. Para terminar, eu quero que vocês entreguem, então, o exercício 5 da lista 3 de exercícios, que é a lista 3 sobre tampão e cinética, e eu quero que vocês entreguem para a presença esse exercício. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre o começo de cinética e até a próxima aula. Obrigada. Tchau, tchau.